Oh! Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Deus, Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus Campo Campinas e hoje eu tenho uma história nova pra você. É isso mesmo? Então, criançada, bora aprender pra crescer, porque aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de Deus. É isso mesmo. Pois bem. Como você já sabe, como eu já falei, como eu tenho dito, como eu estou falando há muito tempo aí, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, mais conhecido como Os Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Pois bem, hoje nós estamos no capítulo 22 e contém 30 versículos nos quais a maioria vai falar sobre a defesa de Paulo e o restante vai falar sobre uns açoites e vou deixar para falar depois. Pois é. Muito suspense no ar. Ui, ui, ui. E para nossa meditação, quero deixar aqui, amiguchos, Provérbios 23, 12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Precisamos buscar, né, amiguinho, essa palavra do conhecimento. E só teremos esse conhecimento se nós pegarmos a Bíblia Sagrada e começarmos a ler, e ler, e reler, e reler várias vezes um capítulo, até entender. Não basta a gente só ler por ler, não, amiguinho. A palavra do Senhor, ela tem mistérios e o autor dela deseja se revelar a nós à medida que vamos lendo e prestando atenção nas vírgulas, nas reticências, nos pontos finais, nas exclamações, nas interrogações. Precisamos estar atentos ao si, porém. Então, essas palavrinhas, elas nos dão um quê de uma interpretação na qual o Espírito Santo deseja se revelar a nós. Então, por isso, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. E só teremos esse conhecimento se nós buscarmos essa intimidade com o Pai através das Sagradas Escrituras. Pois bem, vamos ao capítulo 22, senão esse áudio vai ficar muito grande como sempre. Eu espero que você esteja gostando dos áudios, amiguinho, porque por mais que eles fiquem grandes, eu desejo sempre estar trazendo aqui tudo resumido dentro aí de 13, 12, 11 minutos de áudio, ok? Pois bem, vamos à historinha. Então, Paulo, né, lá no finalzinho do capítulo 21, conta que ele é preso, né? Ele leva ali açoites, então, depois daqueles açoites, ele pede permissão para falar com o povo. E aquele homem lá, né? Aquele soldado lá, né? Pergunta para ele, você sabe falar o grego? E aí ele diz, olha, eu sei falar. Modesta parte, amiguinho, Paulo, ele era muito inteligente, viu? Ele era muito conhecedor das disciplinas, das leis. Ele era um homem muito entendido na palavra, naquilo que ele teve, né, acesso para aprendizado. E ele, né, aprendeu com os melhores. Então, era um homem bem culto mesmo, ou seja, muito inteligente. E aí, né, então, ele começa a defesa dele. E aí ele vai relatar, né, que era um grande perseguidor daqueles que ele achava que não era os escolhidos de Deus. Devido a isso, ele pede cartas e ele vai para Damasco, né? Dizendo que ia prender aqueles que estavam fazendo arruaça aí pelas ruas com aquela nova doutrina. Até então, aquelas pessoas estavam ali todas caladuchas, né, prestando atenção, principalmente porque Paulo estava ali, né, usando a linguagem ali, né, hebraica. Pois é. E aí,
ele conta toda a história da sua conversão, dizendo ali que na estrada de Damasco, né, quando ele estava ali para chegar ali naquela cidade, ele tem ali um encontro com Deus, no qual uma luz tremenda ali bate sobre eles, e apenas ele entende a voz do Senhor Jesus. Os outros que estavam acompanhando ele ali para prender aqueles do caminho, eles não entendem o que aquela voz diz, mas Paulo, ele entende e compreende. E ali ele tem um encontro com o Senhor Jesus, né? E aí, né, o Senhor Jesus guia ele ir para aquela cidade. Depois ele conta que Ananias vai até ele, que profetiza sobre ele, e ele tem ali a sua visão restaurada. E a partir dali começa a sua jornada, a sua peregrinação, na qual, né, tem muitas emboscadas, tem muita gente querendo matar ele. Por quê? Porque estavam imaginando ali que ele pudesse estar ali tramando contra eles, devido a tudo que ele já havia feito. Amiguinho, quando nós somos transformados, Deus nos dá uma nova direção e automaticamente nós temos um posicionamento diferente daquele do passado. Mas o nosso passado, amiguinho, para quem esteve conosco, vai sempre estar relembrando daquilo. E Paulo, ele não tinha um passado tão maravilhoso assim, né? Por quê? Porque Paulo, pensando, né, no seu zelo, está fazendo a coisa certa, mas a verdade, ele estava fazendo tudo errado. Quando ele tem aquele encontro ali naquela estrada de Damasco com o Senhor Jesus, então ele entende que era ele que estava errado. Mas ali, amiguinho, você lembra da história de Estevão, o primeiro mártir? Pois é, Paulo estava naquele dia ali, só que ele estava ali como um cidadão romano, ele estava ali apoiando aqueles que estavam apedrejando Estevão. Pois é, e ele conta isso na sua defesa, nessa defesa aqui. Então, nosso passado, amiguinho, ele não some, mas se nós aceitamos o Senhor Jesus, se nós entendemos que nós estamos agora com uma nova vida, as nossas atitudes precisam ser bem diferentes para que, com o tempo, as pessoas vão aprendendo a nos olhar com olhos diferentes. Pois bem, amiguinho, e até então, Paulo estava muito bem. Ele contou, né, que era um judeu e Paulo, amiguinho, os pais dele eram judeus mesmo, e ao 8º dia ele foi circuncidado. E Paulo, ele era da tribo de Benjamim. E aí Paulo tá ali falando e todo mundo tá ouvindo, e de repente, amiguinho, ele fala que Deus envia ele para os gentios, para ele ir para lugares distantes, estar ali pregando a palavra do Senhor. E aí, amiguinho, quando ele fala gentios, aquele povo, amiguinho, ficou indignado e começa a jogar aí pó nas cabeças e começa a querer matar Paulo ali, né? E a palavra do Senhor, amiguinho, vai dizer que quando eles ouvem essa palavra, né, que ele tinha sido enviado aos gentios, a gritaria foi grande. E aí uns começaram a dizer, mata ele, outros disseram, né, tira esse homem da face da terra, para que ele não viva mais. Amiguinho, foi tremendo o arruaço que aquele povo fez quando eles ouviram, porque tinha um grande preconceito ali entre gentios e judeus. Tinha uma barreira muito gigante. E Paulo, ele estava justamente derrubando aquela parede. Mas aquele povo, amiguinho, que estava ali, né, arraizado naquelas tradições antigas, eles não queriam aceitar isso. Então, o que acontece, amiguinho? Aquele comandante, né, que está vendo tudo aquilo, né, ele ordena, né, que Paulo fosse recolhido ali àquela fortaleza.
né? Ou seja, que ele fosse ali para aquela prisão. E ali, amiguinho, ele vai ali açoitado, ele é muito machucado ali naquela hora, porque eles amarram Paulo. Lembra daquele homem que amarrou ele com o cinto, dizendo que ele seria amarrado daquela forma? Pois é, amiguinho, aqui está acontecendo exatamente isso. Paulo é amarrado, açoitado, e aí o que aquele povo queria, né? O que aquele oficial queria, né? Que ele viesse, né? Que ele viesse confessar por que aquele povo queria tanto matar ele. E aí Paulo, né? Começa a ser chicoteado, a ser maltratado. E aí Paulo, né, vai e diz, né? Porventura, olha só a esperteza de Paulo. Porventura é lícito açoitar aqui um cidadão romano sem estar ele condenado? Amiguinho, Paulo conhecia as leis. Lembra que eu te falei disso? Pois é. Mas olha só, amiguinho. Paulo, ele não era um judeu circuncidado ao 8º dia? Como é que ele podia ser um romano também, amiguinho? Vamos esclarecer isso para nós terminarmos essa historinha? Olha só, amiguinho. Paulo, de fato, era da tribo de Benjamim e ele era um judeu mesmo. Porém, os seus pais compraram a cidadania romana, que era muito importante, porque os pais de Paulo eram ricos mesmo. Por isso, Paulo teve acesso a tanto conhecimento. E ele se aproveitava disso nos momentos certos. Então, os pais de Paulo compraram essa cidadania romana. E Paulo, então, ele também é romano, porque ele nasce já com essa cidadania também. Então, Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e era romano também. Romano porque ele, quando nasceu, os pais dele já tinham comprado essa cidadania, ok? Então, não fiquem aí com a cabeça, ai meu Deus, como é que pode, Não, é porque os pais dele, né, eles compraram essa cidadania. Entendemos isso? Vamos terminar, então, essa história. Então, amiguinho, quando aqueles oficiais ouvem isso, eles ficaram com muito medo, amiguinho, porque não podia açoitar um soldado romano sem uma devida defesa, não, amiguinho. E Paulo não era qualquer romano, não. Ali tinha escalão, ou seja, Paulo estava lá no topo, não era qualquer pessoa, não. Por isso que ele exigiu, porque ele sabia os seus direitos. E então aquele povo todo, né, eles temem. E aí, vamos finalizar essa história agora. Imediatamente, amiguinho, eles se afastam, né? Eles soltam ele daquelas correias que ele estava preso. E aí, né, o próprio comandante, né, ele se sente receoso quando ele sabe que Paulo, ele realmente era romano. Então, ele manda desamarrar, né, Paulo, né, e aí, no dia seguinte, né, eles vão ali ter um novo tratamento, né, um tratamento diferenciado com Paulo. Por quê? Porque agora eles não estavam mexendo com qualquer pessoa, eles estavam mexendo com um romano, e ali precisava de atenção, e Paulo, né, ele recebe essa atenção, e amanhã, né, nós vamos ouvir o que acontece lá no Sinédrio, tá bom, amiguinho? Amém? E esse é o fim desse capítulo 30. Vamos estar orando? Papai do céu, obrigado
por mais um aprendizado. Me ensina a ser sábio em todo tempo. Amém e amém. Um beijo da tia Deusirene. Tchau, tchau.